Queridos, hoje nós estamos iniciando uma nova série de reflexões aqui na nossa comunidade e eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 1. Eclesiastes, capítulo 2, verso 1. Eclesiastes 2:1, nós lemos assim: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viram em Jerusalém, do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Quando você roda pelas redes sociais e você topa, por exemplo, com um anúncio de viagem, um pacote de alguns dias em algum lugar paradisíaco, você pensa assim, rapaz, se eu pudesse viajar para esse lugar, hein? E, nossa, eu ia ser muito feliz. Ainda mais se eu pudesse ir de moto até lá, né? Aí eu seria mais feliz ainda. Você passa por um post de um amigo que foi morar no exterior e você pensa, rapaz, como eu seria feliz se eu fosse morar no Canadá. Como eu seria feliz se eu fosse morar na Suíça. Ou então você topa com um post de uma famosa, assim, rodeado de pessoas famosas da High Society, num momento assim super glorioso das redes sociais, repórteres e tal, e todo aquele glamour, você fala assim, rapaz, como eu seria feliz se eu fosse famosa, se eu fosse rica, rodeada de pessoas dando autógrafos por aí. Ou você passeia um dia pelo LinkedIn, que é uma grande feira de vaidades, e então lá no LinkedIn tem a última entrevista do CEO, que é o Master Plus Blaster Ultra. Então você pensa, nossa, como deve ser um momento de tremenda felicidade estar nesse status, ter esse reconhecimento, esse nível de sucesso ou esse cargo que ele tem. Todos nós temos uma frase na nossa cabeça, eu seria muito feliz se eu pudesse. Todos nós temos a nossa própria versão da felicidade e eu escolhi abrir essa reflexão com temas das redes sociais porque as redes sociais elas são basicamente um mecanismo de felicidade, onde nós somos convencidos de algumas ideias. A primeira delas é a seguinte, é a de que existem pessoas muito felizes por aí e que elas exibem suas vidas nas redes sociais. E que, em comparação a essas vidas, nós estamos muito longe dessa felicidade pretendida. O que acontece é que, em São José dos Campos, em especial, nós temos muitas pessoas que vieram para cá para serem felizes. A nossa cidade tem um altíssimo IDH, tem uma altíssima renda per capita, nossa cidade tem baixa média de criminalidade. Acho que o microfone está fazendo um ruído, né? Vamos trocar. É possível que seja assim.
Estamos de volta. Muitas pessoas vieram para São José exatamente para buscar a felicidade. E como nós temos uma cidade tão boa para se viver, com tanta qualidade de vida, nós havemos de presumir que somos pessoas felizes. Se você compara o IDH aqui da nossa região do Aquários, ele é mais elevado do que alguns estados norte-americanos. Então nós presumimos que somos felizes e que o Aquários é um bairro de gente feliz. Mas nós sabemos que não é bem assim. Em especial nessa série, eu gostaria de refletir com você na palavra sobre a maneira como a Bíblia ela tanto valida quanto questiona esse construto da felicidade. E por que essa série importa? Porque nós vamos investir um mês refletindo sobre essa busca pela felicidade. Nós vamos refletir juntos porque nós somos empurrados pela cultura, primeiro para nos sentirmos muito infelizes com a nossa vida, e depois a própria cultura que nos leva a nos sentirmos tão infelizes com a vida que temos, ela apresenta soluções para a nossa infelicidade. Olha, compre esse pacote de viagens e você vai ser feliz, pelo menos por uns 15 dias. Compre esse carro e então você leva para casa uma Bíblia assim de parcelas para pagar, mas você vai ser feliz com esse carro, com esse bem, com esse novo item de consumo. O Eclesiastes, ele fala para nós que tudo isso não passa de uma grande corrida atrás do vento. Essa é a expressão com a qual o autor abre o capítulo 1. E então no capítulo 2, o tema é essa profunda busca pela felicidade no coração do autor. O livro, que tem um nome em hebraico que poderia ser traduzido como o pensador, ou o orador, ou o pregador, o Coelet, ele é basicamente um livro que é atribuído a Salomão. Salomão teria escrito esse livro no auge da sua glória, da sua fama e do seu poder. E o livro de Eclesiastes, ele é um livro de sabedoria, ele é um livro que tem determinados trechos poéticos, mas a sabedoria de Eclesiastes, ela funciona numa espécie de uma tensão com o livro de Provérbios. Enquanto o livro de Provérbios diz, faça A mais B e você colherá C, a vida parece um tanto parametrizada, ela parece um tanto estanque, ela parece um tanto sob controle no livro de Provérbios. No livro de Eclesiastes, ele nos faz ver, ele nos faz perceber os absurdos da existência humana. Então existe ao longo do livro muitos trechos nos quais esse absurdo vem à tona como um tema de debate. Todos nós temos uma versão de felicidade na cabeça. Eu seria muito feliz se... A grande questão é que talvez nós não tenhamos tempo, ou talvez nós não tenhamos dinheiro, a maioria das vezes é dinheiro, ou então nós não temos influência, ou então nós não temos saúde, ou não temos juventude para concretizar essa nossa versão idealizada da felicidade. Mas hoje nós vamos conversar com alguém que tinha todos os recursos. Hoje nós vamos ouvir alguém que tinha todo o dinheiro. Nós vamos ouvir sobre a busca de alguém que tinha todo o poder, de alguém que tinha tudo para fazer aquilo que ele quisesse, e de fato ele fez. No início do capítulo ele disse assim, eu disse, venha, vamos experimentar a alegria. É como se Salomão dissesse assim, rapaz, agora que eu sou um rei famoso, poderoso, endinheirado, agora sim, chegou a minha vez de ser feliz. Não é? Isso que a nossa cultura fala, não, todo mundo merece ser feliz. É melhor ser feliz do que ter razão. A felicidade está no pináculo dos nossos anseios e das nossas aspirações. Mas Salomão também foi buscar a felicidade. E ele buscou a felicidade pelas vias que eram conhecidas na cultura do seu tempo. Então vamos revisar o que ele fez? Em primeiro lugar, ele diz assim no versículo 3, ele degustou vinhos caros e teve uma vida de prazeres extravagantes. A primeira coisa que Salomão fez, ele montou uma enoteca na sua casa. Imagine só a adega de Salomão, meu amigo. Só rótulos importados, vinhos caríssimos, champanhes assim,
Dizem que era um troço refrigerado a ar, condicionado, era um troço de maluco, era uma cave, era um negócio assim muito doido. E então ele degusta os melhores vinhos, ele se entrega a boa comida, boa gastronomia, e Salomão desfruta de tudo isso daí. Em segundo lugar, ele constrói grandes obras e realiza coisas grandiosas: palácios, casas, bosques, pomares. O aqueduto de Salomão, uma obra atribuída ao período salomônico, em que haviam pequenas escavações em pedras que captavam a água pluvial da cidade, levando essa água para um reservatório central, uma coisa mirabolante na época. Então imagine, esse homem fez grandes obras, grandes projetos, grandes realizações. Ele acumulou bens e riqueza, servos, servas, bois, ovelhas, tesouros inteiros de reinos que foram vencidos e subjugados nos limites de Israel. Em terceiro lugar, ele experimentou arte e beleza. Ele contratou cantores e cantoras para que se apresentassem diante dele. Lembre-se que nesse tempo não havia Spotify e não tinha TV a cabo, né? Então você não podia simplesmente pegar assim, rapaz, vou ouvir aqui alguma coisa que eu gosto no Spotify. Você tinha que ter um músico presente para que ele entoasse as canções que você... Então, Salomão dispunha de dinheiro para contratar essas pessoas para tocar para ele, né? Diz que começava assim a tardinha com um show da Beyoncé, depois vinha o César Menotti e Fabiano, depois as meninas do Faustão que dançavam um pouco, aí vinha uma peça teatral, o Cisne Negro, depois... E assim ia. A semana dele era uma semana cultural. Na Câmara Real rolava uma semana cultural. E então Salomão fez aquilo que eu considero que foi o grande erro de Salomão. Foi o grande vacilo, foi isso que derrubou Salomão. Porque não satisfeito, Salomão inventou de ter 1000 mulheres. 1000 mulheres. Meu amigo, você imagina 1000 sogras querendo o seu mal ao mesmo tempo. Isso gera uma energia negativa tão ruim, isso gera um peso, né? Isso gera uma coisa. Eu tenho certeza que foi isso que acabou com o reinado dele, que fez com que ele perdesse a cabeça no final. 1000 sogras protestando, imagina, ao mesmo tempo. 1000 mulheres. O harém de Salomão é lendário. Se ele dormisse com uma mulher por dia, ele só veria a mesma fulana dali a mais ou menos 3 anos. Não dava nem para lembrar o nome, nem o rosto da cidadã. Imagine o que isso significa. E por fim, ele diz que ele teve mais fama, mais riqueza e mais poder do que todos os que o precederam. Note que no final desse trecho em que ele fala sobre toda essa busca dele pela felicidade, ele dispara um versículo mais ou menos assim: eu fiz tudo o que o meu coração quis. Meu, isso é muito hardcore. Isso é muita doideira. Imagine assim, tudo que a mente de Salomão dava conta de imaginar, ele tinha dinheiro e poder para fazer acontecer. Todas as versões possíveis de felicidade que tramitavam na mente desse homem, elas eram levadas a cabo. Rapaz, acho que eu vou ser feliz se eu tiver umas 1000 garrafas de alma negra aqui. Manda comprar, já está pago. Eu acho que eu vou ser feliz se eu tiver uns 10 Bugatti Veyron na minha garagem. Então, na manhã seguinte já estava lá, porque ele já havia feito um Pix. Rapaz, eu vou ser feliz se eu tiver um churrasco aqui, quem estiver fazendo churrasco para mim for, não sei, Barack Obama. Manda pagar, já está lá, o cara já está lá na churrasqueira, girando um espetinho. Note que esse homem, ele não tem limites para o seu poder e para a sua riqueza. Então, o comentarista bíblico, Stafford Wright, ele é o segundo, e ele é expandido no versículo 11. No versículo 2, parte B, ele diz assim: mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria nada vale. No versículo 11, ele trabalha melhor esse tema, ele diz assim: contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. A palavra inútil aqui é uma palavrinha hebraica, rebel, que aparece 2 vezes nesse capítulo, e ao longo do texto aparece 37 vezes. Rebel é uma palavra que é traduzida como algo inútil, algo vaidoso,
algo vazio, algo insatisfatório. Basicamente, o tema do livro é o seguinte: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades é um superlativo hebraico. Assim como o Santo dos Santos é o Santíssimo Lugar, vaidade de vaidades é a coisa mais inútil, mais besta, mais tola, mais assim, sem sentido que existe. A avaliação de Salomão ao fim de toda essa busca, de todo esse projeto de felicidade, é de uma profunda infelicidade. O paradoxo do texto está assim: essa grande busca por felicidade gerou como resultado uma grande infelicidade, um grande vazio, um senso de inutilidade. Todos nós suspiramos: se eu pudesse, pontinho, pontinho, pontinho. Salomão é o homem que podia tudo, que fez tudo, e que, no entanto, quando ele seguiu as vias da felicidade prometidas pela sua cultura, ele chocou-se com um bloco de granito de infelicidade. Porque a cultura, ela está frequentemente dizendo para nós o seguinte: você não é feliz. Você não é feliz. Você não é bonito o bastante. Você não é inteligente o bastante. Você não é bem-sucedido o bastante. Você não é rico o bastante. Você não é magro o bastante. Você não é jovem o bastante. Nada do que nós fazemos é o bastante. Então nós somos empurrados para uma constante infelicidade com a nossa própria vida pela cultura. E depois ela nos apresenta as propostas de felicidade que ela tem. E se você revisar toda a proposta de felicidade, todo o projeto de felicidade do século 21, você vai descobrir que ele continua a mesma coisa, inalterado, basicamente o mesmo frame. Em primeiro lugar, você será feliz se você tiver comodidade, se você tiver conforto e uma vida de prazeres. De novo, a lógica da carta de vinhos. De novo, a lógica de uma vida gourmetizada. Se você puder ir a restaurantes caros, se você puder ter o consumo de bens muito especializados e customizados. Em segundo lugar, se você realizar grandes projetos e for um homem e uma mulher de uma carreira muito grande, de grandes obras realizadas em seu nome, de novo, a lógica da realização profissional e pessoal. Em terceiro lugar, se você tiver não apenas um apartamento para morar, mas se você tiver 10, se você não tiver um carro, mas tiver 5, e se você não tiver um carro de 50 mil, mas um carro de 300, e se você tiver muito bem, muita riqueza, então você será feliz. Ou então, se você experimentar arte e beleza, você será feliz. Se você, aqui a ideia é o seguinte: se você for culto e sofisticado, se você souber distinguir uma peça de Chopin de uma de Beethoven, se você conhece Dostoiévski, se você leu Kafka, então você é uma pessoa sofisticada e culta. Você está assim num nível de realização maior do que todas as outras. Em último lugar, nós temos a noção desse prazer sexual abundante, aonde a felicidade está no próximo encontro, no próximo affair, aonde a felicidade está em um novo relacionamento romântico, porque é lógico que se você é infeliz, isso é culpa do seu cônjuge, ele não dá conta de te fazer feliz, ela não pode te fazer feliz, mas é porque você ainda não encontrou o príncipe encantado, e ele continua por aí. Você não encontrou a presença ainda da princesa com a coroa na cabeça de ouro. Continue procurando, com certeza estará no próximo encontro. Por fim, fama, renome e status. E isso é muito as redes sociais. Hoje no Instagram, senão você não está fazendo alguma coisa direito. Pastor Jefferson, quantos seguidores você tem no Instagram? Eu absolutamente não sei. Minhas redes sociais são um caos. Eu fico 3 meses sem postar nada. De repente eu posto algo totalmente sem sentido. A foto do meu cachorro, sei lá, qualquer coisa. Uma foto da minha moto. A pesquisadora Anna Lembke, no livro Nação, Dopamina, diz assim: nunca houve uma geração tão próspera sobre a face da terra. Nunca houve. Você e eu temos mais benesses nos nossos lares do que um rei do século XV ou XVI.
Você tem água encanada, você tem comida farta na geladeira, você tem entretenimento e cultura na ponta dos dedos, embora a gente prefira o Instagram, com aqueles gatos que fazem coisas loucas e a gente ri no final do vídeo, né? Nós temos benesses mais do que um monarca do século XV. E se você pega uma pesquisa sobre felicidade que foi feita nos Estados Unidos há 5 anos atrás, nós descobrimos que a geração nascida após o ano 2000, ela é 50%, psicometricamente falando, menos feliz do que a geração que nasceu entre as guerras. Aquela geração nascida em 30, 40 e 50, ela simplesmente dobra o senso de felicidade da geração atual. O que quer dizer o seguinte: nós nunca estivemos tão infelizes. Nós nunca estivemos tão vazios num ponto recente e mensurado da história. Simplesmente, talvez porque nós estamos comprando a mentira pela verdade. Se você for bonito bastante, se você for rico bastante. E quando você não é feliz, a solução da cultura é a seguinte: você ainda não é feliz porque você ainda não tem o bastante. Tenha mais. Tenha mais. Faça mais uma cirurgia plástica. Conquiste mais um bem. Trabalhe mais. Faça mais. Realize mais. Mais uma obra. Faça mais. Em algum momento essa felicidade virá. Você ainda não tem o bastante. E isso é uma mentira. Em 2017, Angelina Jolie dirigiu um livro sobre o genocídio no Camboja. Ela, inclusive, no meio das gravações, ela adotou uma menina cambojana. E isso veio à tona como um fato assim, muito notório. O filme foi muito aclamado e ela foi entrevistada então por Scott Feinberg, do podcast THR, que é um podcast especializado em entrevistar grandes estrelas de Hollywood. E em certo ponto da entrevista, ela diz assim, abre aspas: eu tinha feito o que todos diziam que você deveria fazer, tornar-se um ator. Isso é o que te deveria fazer feliz, certo? As pessoas dizem que se você é bonito o suficiente, se você tem dinheiro o suficiente, se você tem sucesso o suficiente, então essas são as coisas que deveriam fazer uma pessoa feliz. Mas eu estava me sentindo miserável. Eu estava completamente infeliz. Angelina Jolie, uma mulher renomada atriz, renomada diretora, podre de rica, fazendo filantropia em nível internacional, uma pessoa aclamada, bonita, não tanto quanto minha esposa, jamais será, jamais será. Bonitinha, digamos assim, jeitosa, né? Tem lá seu charme, tem quem goste, diria Brad Pitt, né? Tem quem goste, diria o Brad Pitt. Nos passa pela cabeça que uma mulher com um currículo tão vasto possa ser infeliz, miseravelmente infeliz, como ela diz na entrevista? Isso não nos passa pela cabeça. No entanto, quando nós ouvimos relatos históricos de grandes magnatas, grandes homens, que foram famosos por viver uma vida muito extravagante, reis, políticos, estadistas, pessoas muito ricas, que relatam esse mesmo sentimento de vacuidade e de infelicidade. Porque, de alguma maneira, a cultura brinca com o nosso anseio por felicidade. E então ela diz assim: olha, o obstáculo à sua felicidade é o seu casamento, troque de marido. Ou é a cidade na qual você vive, mude de cidade. A cultura sempre diz que a solução está do lado de fora e que também a solução está do lado de fora, que nós precisamos retirar algum obstáculo para a nossa felicidade que está sempre fora de mim e que a solução também vem de fora de mim. Então parcele esse carro, compre esse apartamento, faça essa viagem, faça essa cirurgia, faça esse procedimento. Isso vai fazer de você uma pessoa mais magra, mais bonita, mais feliz, mais realizada, mais plena. Então nós temos que ter cuidado, porque eu gostaria que você entendesse o ponto do sermão de hoje. Se você não ouviu nada, ouça isso. Pare o trabalho mental que você está fazendo aí,
sobre o Brad Pitt e ouça isso. O ponto do texto não é que não exista felicidade. Nós muitas vezes lemos Eclesiastes e ficamos com esse gosto amargo na boca, essa ideia de que Eclesiastes está dizendo que é impossível ser feliz. Não é essa a conclusão do texto. Na verdade, ele deixa aqui uma pista de algo que ele vai desenvolver melhor nos próximos capítulos. E o que é? A pista está no versículo 10, parte B. Abra lá comigo. Ele diz assim: na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Na verdade, eu me alegrei no trabalho, à medida em que eu fazia o trabalho, e essa foi a recompensa. Essa mesma ideia, ela aparece no capítulo 2, versículo 24, no capítulo 3, verso 22, e no capítulo 5, verso 18. Olhe o que ele diz em Eclesiastes 2, 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Logo mais nos versículos 18 a 20 do capítulo 5, ele diz assim: quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, o capacita a aceitar a sua sorte, ser feliz no trabalho, isso também é um presente de Deus. Qual é a ideia que Salomão está trabalhando aqui? Ele esperava que essa grande felicidade viesse no final do projeto, que quando ele entregasse essas grandes coisas, ele descobrisse uma felicidade verdadeira no final da jornada. Mas então ele foi surpreendido com lampejos de felicidade ao longo da jornada, e ele descobriu que a felicidade não é fruto do nosso esforço, a felicidade é um presente de Deus. Não é fruto do meu esforço para obter a felicidade, é fruto do trabalho de Deus para alocar momentos de realização e de contentamento que trazem na nossa alma profunda felicidade. A ideia do pensador aqui é de que ele tanto buscou a felicidade e encontrou infelicidade, quanto em determinados momentos ele não estava buscando a felicidade, mas ela o encontrou. Note o paradoxo com o qual ele dança diante dos nossos olhos, e eu vou te dizer, isso é muito verdade. E eu vou contar aqui uma coisa pessoal, minha e da minha esposa. Vai dar certo, pode acreditar. Há muitos anos atrás eu fui pastor em Itajubá, da primeira de Itajubá. Servi aquela comunidade durante 8 anos. E eu comprei, no meu primeiro ano de pastor, eu comprei meu primeiro carro. Era um Gol G5, um golzinho bola, 1016 válvulas. Rapaz, aquele carro partiu o meu coração. Ele acabou com a minha raça. Porque assim que eu peguei o carro, 6 meses depois, o motor bateu na minha mão. O motor fritou na minha mão. E aí, basicamente, o carro, ele queimava óleo e a cada 50 quilômetros que ele andava, ele queimava uma vela. Mas eu não tinha dinheiro para fazer o motor do carro. Aí, o que eu fiz? Eu tive a ideia genial de comprar uma chave de vela e de comprar um jogo de vela daquelas bem baratinhas, joguei no porta-mala do carro, andava uns 50, 70 quilômetros, parava, achava a vela queimada, porque o carro queimava, ficava com 3 pistões só, de 4 funcionando, um cilindro queimava, apagava, o carro ficava fraco, eu ia lá, descobria qual era a vela, trocava e seguia a viagem. E um dia a Isabela foi passar comigo um final de semana lá em Itajubá. Ela ficou na casa da tia Iris, que é praticamente a minha família em Itajubá. Eu passei por lá, a apanhei e nós fomos para onde? Para Campos do Jordão, passaram o dia em Campos do Jordão. Ô Douglas, eu vou falar para você, eu consumi umas 4 velas para ir, mais umas 6 para voltar. Foi uma beleza. Rapaz, o povo passando de Lamborghini, de Porsche, né? Então, nós fomos assim, cara, né? A gente foi curtindo aos poucos a viagem, né, amor? Fazendo paradas estratégicas. Eu queimou uma vela, agora para, tira a vela, põe a outra, suja a mão, lava a mão. Eu cheguei sujo igual um mecânico lá em Campos do Jordão, né? Aqueles carros top, porque Campos do Jordão é um lugar bacana, porque você acha que é pobre, mas lá você tem certeza, né? Essa tese se confirma mesmo,
Porque aí passa um cara com um carro de 1 milhão, um carro de 2 milhões. Eu parei o meu carro num lugar discreto, irmãos, porque eu já sabia que eu teria que trocar uma vela que queimou logo na chegada, né? Eu teria que abrir o capô, eu não sei se os caras iam achar que eu estou roubando o carro. A gente passou um dia, a gente comeu uma cestinha de croquete na Baden-Baden, deixamos um fígado para pagar a cestinha de croquete, mas foi muito legal. A gente se lembra assim com grande satisfação, porque a gente passou o dia junto. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que você pode recorrer a momentos da sua memória em que você tinha bem menos do que você tem hoje. E você era mais feliz. Você pode recorrer a momentos da sua memória em que você não tinha toda a responsabilidade, você estava no começo de carreira, foi o primeiro projeto que você fez, o primeiro carrinho que você comprou, e aí você fez uma viagem despretensiosa, sabe aquelas programação assim, cheio de problemas, assim, do ponto de vista de logística e tal, mas, cara, havia uma simplicidade, havia uma alegria. Os anos se passam, a gente fica mais bem sucedido, a gente tem mais bens, a gente tem posição, a gente tem não sei o quê, mas a vida vai se esvaziando de felicidade, a gente vai ficando vazio, a gente vai ficando infeliz. Eu acredito que, em parte, porque quando nós estamos lá embaixo, tudo que nós recebemos é recebido com gratidão e com alegria. Mas quando nós vamos subindo na vida, nós passamos a olhar mais para cima, nós ficamos mais cobiçosos, nós ficamos menos agradecidos pelo que temos e mais focados no próximo degrau, no próximo passo, no próximo projeto, no próximo cargo, no próximo bem, no próximo carro. E nós temos que vigiar o nosso coração, porque essa é uma receita infalível para a infelicidade. Pessoas que não são gratas pelo que já têm e que querem sempre mais e mais e mais, elas nunca vão ter esses lampejos de felicidade. Viktor Frankl, escrevendo no prefácio da edição de 1984 do seu livro Em Busca do Sentido, ele diz assim: não procurem o sucesso, não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem no alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, assim como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como o efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a nós mesmos, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Ou seja, quanto mais nós buscamos a felicidade, mais infelizes nós ficamos. Mas quando nós sinceramente devotamos nosso caminho a Deus, então Ele se encarrega de derramar sobre nós momentos de alegria, de felicidade e de plenitude. Nas coisas mais simples da vida nós encontramos dentro da nossa alma grande alegria. Então quero terminar com 3 ideias. A primeira, alegre-se em Deus. Alegre-se em Deus. Meu irmão, não tem nada que você possa comprar e parcelar no cartão de crédito que vai fazer você feliz. Nada. Esqueça disso, isso é bobagem. Eu me lembro quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu levei o Golzinho comigo. Ele já tinha feito o motor do Golzinho, ele foi comigo, mas o Golzinho não tinha ar. Então, quando eu saía de uma igreja para ir pregar na outra, eu chegava assim com o terno molhado de suor, nos 69 graus que faz no Rio de Janeiro. Né? Aí eu sentei com a Isabela, nós fizemos um arranjo, eu peguei parte da poupança do casamento, nós compramos um Punto. E o Punto tinha ar-condicionado, uau, que salto fenomenal. E eu estava super feliz com o meu Punto. Até o dia em que eu parei no semáforo e do meu lado parou um Civic, novinho. Aí eu olhei para o Civic, olhei de volta para o meu Punto, falei, nossa, eu precisava tanto de um Civic, né? Cara, o coração humano é assim. A gente acha que a próxima realização vai trazer essa bendita felicidade. Não vai. Nós podemos ficar felizes por uma semana, por um mês talvez, mas logo o nosso coração vai se sentir meio vazio, esquisito de novo. Então, alegre-se em Deus. Não se deixe levar pela mentira de que a felicidade está do lado de fora. Ela não está. Ela só pode ser derramada do lado de dentro. Em segundo lugar, aproveite a jornada. Meus irmãos, a gente não dá conta de ser feliz no agora, não é mesmo? A gente está sempre sendo feliz no amanhã. O dia que eu formar na faculdade eu vou ser muito feliz.
Aí você forma. O dia que eu tiver um bom emprego, eu vou ser feliz. Aí você tem um bom emprego. O dia que eu encontrar uma pessoa para casar, eu vou ser muito feliz. Aí você encontra a pessoa. O dia que eu tiver um filho, eu vou ser muito feliz. Aí você tem um filho. O dia que eu tiver um neto. O dia que eu for aposentado. O dia, de repente, que nós estivermos debaixo de 7 palmos de terra. Talvez a gente seja feliz. Nós estamos sempre procrastinando a felicidade para amanhã, para depois e para depois. Mas você pode ser feliz agora. Aproveite a jornada. Aproveite o hoje. Se você pode fazer uma refeição com a sua família, em paz, em segurança e com saúde, cara, agradeça por isso. Eu tenho uma irmã que fala assim: pastor, olha, o dia que eu posso tomar banho de pé, eu já agradeço a Deus, porque é uma bênção. Porque a maioria dos dias eu tenho que tomar um banho sentado, e às vezes alguém tem que dar banho em mim. Então, nos dias que eu posso tomar um banho de pé, sozinha, eu já agradeço a Deus. Não deixe de agradecer e não deixe de experimentar a bênção que está aqui, agora, disponível para você na jornada. E em último lugar, erga a cabeça. Existem pessoas que acreditam que elas serão felizes quando os problemas estiverem resolvidos. Eu vou te falar uma coisa, eu só conheço um lugar onde todos os problemas estão resolvidos ou não importam mais. E o nome desse lugar é cemitério. Para nós que estamos vivos, tem sempre um perrengue, tem sempre um porém, tem sempre um boleto. Então, meu irmão, seja como um boleto. O boleto sempre vence. Seja como um boleto, o boleto sempre vence. Erga a cabeça. Não acredite que é a falta de problemas que fará você feliz, mas aprenda a ter felicidade no meio da tormenta. Se você for esperar uma vida perfeita para se alegrar, você nunca vai se alegrar. Sempre tem um perrengue, sempre tem um porém, sempre tem uma luta. Se não é na saúde, é nas finanças, é nas relações, sempre tem um porém. Essa expectativa de que nós vamos ter uma vida idealizada, ela é absolutamente infantil, patética. Uma coisa que só existe na nossa geração. Nenhuma geração anterior tinha expectativa de viver até 90 anos sem ter problemas na vida. Mas nós desenvolvemos essa perspectiva de que se está difícil para mim, é porque eu tenho que mudar a trajetória, porque aqui eu estou sendo infeliz. E muitas vezes, em busca da felicidade, você se torna infiel. Infiel ao que Deus te chamou para fazer, ao que Deus te chamou para ser, para quem Deus te chamou para cuidar. Jesus falou sobre felicidade, mas em termos que a nossa geração não entende, talvez nunca vai entender. Jesus disse assim: aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser proteger a sua própria vida, aquele que desejar fazer algo de bom por si mesmo e colocar-se são e salvo, esse vai perder a sua vida. Mas aquele que entregar a sua vida e perdê-la por amor de mim, esse a encontrará. Note que Jesus, ele desenha um caminho para a felicidade, que no horizonte próximo desse caminho está a cruz. Aquele que negar a si mesmo e tomar a sua cruz e me seguir. Aí você fala assim: Jesus, mas olha, isso me parece uma receita certa para a infelicidade. Me parece uma receita certa para o sofrimento, para a dor. Isso me parece uma receita certa para ser infeliz. Mas Jesus aponta esse caminho como o caminho da felicidade. Existe algo no Evangelho que subverte e que questiona tudo o que nós um dia soubemos ou pensamos que sabemos sobre qual é o caminho para a verdadeira felicidade. Porque Jesus diz que quando nós estamos seguindo no caminho que Salomão foi, nós vamos dar com os burros na água. Mas que quando nós seguimos o caminho de Jesus, do autossacrifício, quando nós seguimos o caminho de Jesus, do serviço, da humildade, da mortificação do nosso instinto pecaminoso, quando nós seguimos o caminho de Jesus, que é um caminho de cruz, de abnegação da minha vontade, da abnegação daquilo que eu quero, de não impor sempre a minha agenda, então
no final de toda essa renúncia, eu experimento uma felicidade que eu jamais experimentaria de uma outra maneira. Existe algo no Evangelho que diz assim: renda a sua vida, e então ela começa a ser vida de verdade. Morra para você, e você encontra uma vida verdadeira. Eu quero te desafiar ao longo dessa série a refletir comigo nessa proposta radical de Jesus. Senhor, nós pedimos, inclina o nosso coração na direção da sua vontade sempre, e faz com que, de alguma maneira, que nós não conseguimos sequer entender ou imaginar, o Espírito Santo confirme dentro de nós essa felicidade no seio da tribulação. Porque nós muitas vezes somos ludibriados e enganados pelas mentiras diabólicas da cultura, que dizem que nós temos que ir para o próximo relacionamento, o próximo emprego, a próxima cidade, que de alguma maneira existe uma felicidade prometida fora de nós. E então nós somos convencidos de que estamos infelizes, de que somos infelizes aqui onde estamos e como estamos. De que nós não somos o bastante, não temos o bastante. Não somos bonitos o bastante, populares o suficiente. E uma vez que essa infelicidade ela é alojada dentro do nosso peito, Senhor, os dias ficam tão cinzentos. A gente se torna tão reclamão, tão murmurador, tão ingrato. Nós passamos a imaginar que a nossa vida não faz sentido e que o que nós temos e somos e vivemos não é o bastante. Essa insatisfação é como, Senhor, uma broca nos roendo por dentro. Então Jesus nos lembra que nós não precisamos mudar de geografia, nós precisamos mudar de alma, como certa vez escreveu um servo do passado. E de que a felicidade pode nos encontrar nos momentos mais comuns, ordinários, com a família à mesa, abraçando o nosso filho com saúde, a nossa filha, num mero passeio de mãos dadas com o nosso cônjuge, numa noite despretensiosa, a alegria pode encontrar o nosso coração. Porque a felicidade, como nós dela precisamos, é um presente que o Senhor derrama sobre nós. É uma dádiva, é um dom e é uma graça. Então Jesus, abre os nossos olhos, nos desvencilha das mentiras, nos desvencilha das armadilhas e faz com que, com uma outra percepção, nós possamos agradecer por tudo, por absolutamente tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.